Ituano 1, Corinthians 0. Vamos lá. E vou te falar, Dava. Eu geralmente não digo isso, mas esse jogo aí... E o Ituano é ruim, tá? Nossa senhora, é um time muito ruim. Mas diferente do Guarani, que jogou mal e ganhou, aí o Corinthians não jogou mal. Eu acho que foi bem, principalmente no segundo tempo. Mas aí, quem que perdeu um monte de gol? O Yuri Alberto. Infelizmente, né, cara? Rapaz. Ficou insustentável, não tem como mais defender. Eu acho que não deu liga, né, com o Corinthians, o Yuri Alberto. Mas sabe o que é louco? Tem lance dele quando ele chegou que tava bem. E do nada, o moleque descarrilhou, cara. Virou isso aí que a gente tá vendo. É bizarro. Então, assim, o Corinthians teve umas 3, 4 chances, cara, pra fazer um gol atrás do outro. Perdeu todos, incluindo o senhor Romero também, que perdeu. Então, assim, diferente do jogo contra o Guarani, que jogou mal e ganhou, nesse jogo foi bem, jogou melhor o segundo tempo e perdeu. Não tem muito o que acrescentar. Só que, mais uma vez, o senhor Matias Rojas... Peraí. O câmera dormiu, hein? Deu uma dormida? Só que, mais uma vez, o senhor Matias Rojas não corresponde. Daqui a pouco vai começar a cobrança, porque não adianta, cara. Jogar ele no Corinthians não pode ser jogador sonolento. Eu acho que o único jogador que foi respeitado, que era mais lento, mas... Foi o Danilo, que é o Danilo, né? O Danilo era lento, mas era rápido ao mesmo tempo, né? Aí esse gol Ricardinho também, tá impedido? Ricardinho também, né? Tava impedido. Bom, então, tem uma discussão. Tem a discussão. Depois a Eu gente queria pode saber ter. onde tá aquele chute polêmico. Qual chute polêmico? Não foi nesse jogo aí, o chute polêmico do Boa Cuiabá? defesa. Não é o Cuiabá. Não. Não, que o Ranieri... Tá. Foi nesse jogo aí. Eu queria ver. Foi. É uma bola assim, meio nada a ver. Que, Né? tipo, sobra pro Ranieri Caramba, e ele bola. chuta de fora da área. Normal, um lance normal. Normal. O Ranieri foi bem até no jogo, né? Foi, pô. Deu até bicudo. Não, ele foi muito bem. Aliás, Tá os dois gostando? jogos, ele foi bem. Cara, eu tava vendo Líder um- em desarme, ele vai bem. Ele é o tipo de jogador. Eu gosto quando o jogador faz isso. Ele é o cara que ele sabe dar aquele carrinho por trás. Eu não sei se vocês entenderam. Uhum. O jogador tá vindo com a bola aqui, ele Sem vem ser nas costas do faltoso, jogador, né? ele dá o carrinho sem falta Recupera. e passa o pé na bola. Eu adoro quando Tipo faz o que isso. o Felipe Melo fazia, né? Mais ou menos isso. Só que, cara, ele vem fazendo Só que o muito Felipe bem. Melo acerta o jogador. Às vezes. É meio Fagner, cara. Aqui, uma coisa que eu ia falar. E a entrevista do Cássio, hein? Não, vamos falar de cara. Aí, Vamos. galera, vamos falar muita coisa de Corinthians, porque que aconteceu muita Porque é o coisa que dá semana do audiência, Corinthians, né? né? Essa é Isso a que é verdade. Não quer falar logo? Não, Dá audiência. porque tem muita Fala coisa logo. meia loucura. A quantidade de coisa que tem acontecido com o Corinthians nesse início do ano é absurda. Então vamos pelo jogo. Vai. A gente teve uma entrevista do Mano Menezes, e aí gerou muita polêmica, porque ele... Cueca. Não pode falar essas porra. Porra, Dava, mas eu vou te falar. não pode. Eu concordo que não pode, eu acho que ele foi Aham. muito burro. Principalmente no futebol que a gente vive hoje, que é uma frescura. Aí todo mundo sente dores e que não sei o que lá. Só que ele não mentiu em nada. Você, né? Você não está no Cuiabá. Você não tá mesmo. Não, a só questão é que ele não qual que é o pode falar problema? isso em público, só isso. Não. É. Cara, olha só. Eu acho burro pela postura do treinador sabendo da repercussão que vai dar. Concordo. Perfeito. Só que se você for pegar as palavras de Mano Menezes, ele mentiu? Não, né? Não tá no Cuiabá mesmo? Aham. A pressão é a mesma? Não. Não, mas o né? Cuiabá, inclusive, terminou na frente, né? Não, mas isso não importa, isso é outra coisa. Se a gente for discutir o que é o Cuiabá nos últimos anos, está muito à frente mesmo. É um time muito regular. A gente fala. Não, eu entendi o que você não é nem falou, esse o não é? ponto. Só que eu acho que A hoje. gente entendeu o você que tem ele quis dizer. Exato. A realidade é essa. Então, a realidade é que eu tô vendo até parte do. Tem uma parte da torcida que já tem uma má vontade absurda com o Mano, porque o Mano tem um monte de problema que ele se meteu. Sim. Eu entendo isso. Só que há uma frescura absurda com tudo que se diz no futebol que eu acho desenfreado, assim. Mas eu concordo que, no final das contas, um técnico do tamanho do Mano Menezes, com tanto tempo de casa, você não pode falar um bagulho desse sabendo que vai causar essa frescura, esse show do outro lado. E eu acho que o Cuiabá tem que fazer. Tá no lugar dele, tem que fazer. Só que assim, tem uma parada que é o lado de você saber que você tá no Corinthians e o que você fala vai dar munição pros outros times virem se aproveitar da situação e fazer uma nota. E o não sei momento, que lá. né? O momento que o Corinthians tá em polêmicas. Então tem toda essa parada aí. Agora, é o momento do futebol, Matheus, eu não sei o que vocês da mesa acham, assim, que, porra, daqui a pouco acabou, cara. Não pode falar absolutamente mais nada. não pode. Veja, eu não tô falando que o Cuiabá está errado, mas realmente, cara, daqui a pouco, mais nada. Você não pode falar mais, você não pode dar uma cobrada no jogador, você não pode mais falar. Cara, é um bagulho absurdo, assim. E outra, uma coisa é o torcedor falar, né? Eu entendo. Porque isso é uma coisa que eu falaria tranquilamente. Eu falaria isso pro Ranieri. Ô, Ranieri, você não tá no Cuiabá não, meu irmão, aqui é o Coringão.
Com todo respeito ao Cuiabá, mas aqui é o Coringão, meu velho. Aqui você vai se fuder se você ficar fazendo essas paradas erradas. E eu acho que foi até nesse tom aí que ele quis dizer, né? Ó, aqui a pressão é foda. Foi até aqui meio você pra vai fazer proteger essa o cara. parada. É, cara. E aí, Foi pra situar onde ele tá. e aí sabe o que acontece? Ele tentou proteger o cara no sentido de... Jogo. No Cuiabá, você vai dar um chute desse... Tá tudo bem. Beleza. Aqui, se você é queimado logo no início, você tá morto já no Coringão logo de início. Só que aí o que acontece? É muito mais fácil você pegar... Foda-se, você não quer pensar no que o cara falou. Você quer já bater, massacrar, estourar. Ai, olha o que ele falou, preconceituoso e o caralho. Então assim, eu acho que é muito mais burrice do mano, sabendo onde ele tá e que vai gerar essa repercussão toda, do que qualquer outra coisa. E aí, ó, galera, E é deixa tipo o seu assim, like. Pode falar, por favor. Não, continue deixando o seu like aí, que tem muito mais gente do que like. Vai. Não, eu ia falar dessa parada que é tipo assim, provavelmente foi o que ele falou pro Ranieri no vestiário, entendeu? E o Ranieri entendeu o que ele quis dizer. Com certeza. Só que quando você vai a público e fala isso, vira você está desmerecendo o Cuiabá, né? Tipo, você está diminuindo o Cuiabá, e é óbvio que o Cuiabá ia falar sobre isso, né? Porque já é o mundo que a gente tá, que é assim que funciona agora, e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que assim... Eu acho uma idiotice completa. Mas eu falo assim, mas é o mundo de hoje. você tá há muito tempo no futebol pra saber o que mas você aí- pra mas falar, aí eu vi sabe? outra Assim, coisa. Não pode dar esse mole. Concordo. A loucura é se ele não falou, Fala- né, pro cara no teste Não, a se teste. ele não falou Mas, tete a tete, aí é que é errado, né? mas aí que tá, que eu vi outras pessoas falando, e que eu acho que aí isso faz mais sentido também, que o mano foi mal, porque o Ranieri foi bem. Você entende? Ele jogou bem, Ele cobrou sim. o Ranieri em público, sendo que ele foi bem. E sabe de qual é? forma esquisita. Foi. Eu não entendi então, também eu essa também cobrança não- aí. Né? E eu não gostei também do jeito que ele Então, fez, não. mas para porque o Ranieri jogou Não, bem. primeiramente que ele não tinha que cobrar. Você não cobra ninguém em coletiva. Você não cobra ninguém em fazer isso no coletiva. Brasil mesmo, não. Isso Não, dá e ruim. E assim, eu concordo com o que vocês estão falando. Eu acho que ele poderia ter falado a mesma coisa pro Ranieri offline. Entendeu? Exato. Mas realmente, cara, hoje em dia é umas paradas que a gente fala de futebol que o bagulho vai ficando assim, cara. Chato, sabe? Ai, como me ofendo por tudo. É um bagulho. E aí, teve o Cássio. Aí, olha, eu vou te falar Aí é outra parada. que eu achei muito estranho, tá? E eu vou... Vindo de quem, né? Eu vou perguntar aqui pro entender. Ó, Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, assim, incontestável e tal. Só que ele tá aí no Corinthians desde a época de André, toda aquela corda, né? Ele é dessa galera. Tem os amigos. E aí, eu não tinha visto ainda, não sei se tem, Cross, mas eu nunca tinha visto, e não é muito comum jogador ir pra zona mista aqui e cobrar reforço. Isso não é uma coisa Ele que... já fez ano passado. Fez isso? Ótimo. Então, O próprio isso quer Cássio dizer, já fez. Isso é importante. Porque, justamente, como você falava lá, que o Cássio muitas vezes tomava as dores dos amigos dele, dos aposentados lá. Muitas vezes tinha essa coisa que ele ficava chateado e não sei o quê. E aí foi todo mundo embora, só ficou ele. Então, pode ser que ele também tenha bolado com isso aí. E quer ir pro Santos, né? A realidade é essa. Mais um pro Santos. Mas, e aí? Então, vamos que lá. você acha, Cro? O Cássio, no ano passado, ele mandou um aviso. Ele falou, precisamos contratar. Precisamos contratar. A gente precisa, olha o nosso time. Basicamente, claro, com palavras bonitas, mas a gente precisa contratar, cara, a gente precisa se reforçar. Até porque no ano anterior do ano passado, ou seja, o ano retrasado, a gente também não tinha sido lá aquelas coisas. Então ele avisa. Olha o que aconteceu com o Corinthians no ano passado. Brigou pra não cair. Quase caímos. Escapamos por muito pouco. Nesse ano, novamente. E se tem alguém que tem uma visão de campo, é o goleiro. Claro. O goleiro, ele tá vendo todas as falhas. Porque o goleiro, cara, é muito louco isso, né? O goleiro, ele tem a dimensão do que é até a parte do corpo defensivo como um todo. Então, o goleiro, qual que é a visão dele ali? A visão que ele tem periférica? Os laterais, os dois zagueiros na frente dele. Essa é a visão que ele tem defensiva. Então, ele sabe avaliar isso e o quanto isso vai interferir. Ele diz que o volante não pode entrar de zagueiro, né? Então, assim, isso já é uma crítica direta. Isso é uma crítica direta. E aí então, foi ao mano, né? Exato. Então, assim, a gente sabe, Eldava, que tem muita, principalmente hoje, cara, coisa que não tinha no passado. Hoje tem muito dessas tretinhas de jogador com técnico, de jogador com jogador. Às vezes um jogador não, sei lá, teve alguma treta em offline com algum outro cara e a gente não sabe, os caras não se gostam em si. É aquele monte de coisa que acontece hoje e que antigamente não tinha impacto porque não tinha o poder de rede social. Hoje tem. Então, por exemplo, quando o Cássio vem e cobra reforço, ele tá errado? Não. Eu acho que ele tá certo. Ele tem que cobrar mesmo. Porque quem que vai passar a humilhação o ano inteiro e ser cobrado quando tomar gol? Meu irmão. Não, e quem vai botar a cara é ele sempre. É ele. Porque ele é o cara. O Cássio é o maior cara que tem hoje no Corinthians. Pra mim, o maior jogador da história do clube. Esportivamente, em questão de tamanho. Então, ele vai responder por tudo isso. Agora,
Quando você vê um jogador desse tamanho pedindo reforço, é porque chegou no limite. O cara não aguenta mais passar humilhação. Ele não aguenta mais olhar pra frente e ver Gil. E ver jogadores daquele patamar. No segundo jogo, Cross. No segundo jogo. É isso que sabe, eu, assim, só pra complementar o que você diz, cara, pra mim foi uma declaração muito forte, assim. Não as palavras, mas o momento. Pra ele ir a público, falar que, porra, precisamos contratar, é porque ele vê que tá no teto. Tipo, que não dá com os jogadores. É um recado claro, é uma crítica ao Mano, mas também é uma crítica ao Augusto. Tipo, e aí, meu filho, vai trazer alguém? Pô, mas ele ia ficar muito bolado que o Lucas Veríssimo foi embora, porque tipo, é o cara que protege ele ali, né? Não, e era quando começaram a falar que ia ter uma puta zaga com o Félix Torres e o Lucas Veríssimo, né? Então, assim, eu acho que de uma maneira geral é tipo, pessoal, tem que acordar, ó, isso aqui, porque depois é isso que o Cross falou, depois vai ser cobrado nele por estar tomando gol. E a grande questão de tudo é que pra ele vir a público no segundo jogo da temporada, é porque realmente a situação, não, os treinamentos tem mais. E tem o peso da palavra. Porque o cara pergunta pra ele assim, o Corinthians tá pronto? Você acha que tá pronto pra temporada? Ele fala, estamos bem longe, né? E com um tom de ironia. A gente tá bem longe, né? A gente tem que ser honesto. Total. Ele fala exatamente, a gente tem que ser honesto. A gente precisa trazer reforço. E quando o goleiro fala isso, cara, porque ele tá desesperado. Porque o que ele tá vendo na frente dele não tá agradando em nenhum aspecto. E aí é aquela, cara, por que a torcida, por exemplo, grande parte dela pega no pé do Mano Menezes? Porque ele tem um DNA mais defensivo mesmo. E não adianta a gente falar, rotular. Às vezes o técnico se rotula também, porque ele insiste naquele bagulho que não vai funcionar. Então, por exemplo, o Corinthians... E quando contrata o Mano, sabe disso, né? Todo mundo sabe. E agora fica tem que mandar embora. Olha a multa que tá em cima do Mano. O Corinthians não tá conseguindo pagar o resto. Aliás, a gente vai falar sobre esse negócio do Garro. Mas, cara, olha as dificuldades que o Corinthians tá tendo. Entrou o patrocínio. Meu filho, mas é por mês. Não entrou 370 milhões agora. Não tá lá no caixa disponível. Não é assim que funciona. Vai entrar com o tempo. Então, é complicado, cara. É um monte de coisa muito complicada. E parece que vai dissolver também a multa em 12 parcelas, né? Então, 3 milhões por mês vai pra Pixbet. Mas é bem louco, por exemplo, você pensar. O cara pediu ano passado reforço, pediu esse ano reforço. Vão atender o cara? Às vezes ele só tá falando por nada. Assim, agora eu entendi. O cara até comentou aqui no chat, faz sentido. E ele bota o Ranieri de zagueiro, o que ele quer dizer sobre a crítica é porque não tem jogador. Sim. Não tem zagueiro. Então, assim, de uma maneira geral, é meio desesperador mesmo. Claro assim, que é. E ele fala ainda. Agora, ele fala, a gente sabe que os meninos vão ser importantes, mas não dá. E não dá mesmo. E aí, sobre isso, Odava, veio o Rubão. Esse Rubão aí é foda. Veio o senhor Rubão dizer que não, conversei com o Cássio e ele pediu desculpa. Peraí. Desculpa o quê, pô? Cássio pediu desculpa? E aí eu achei isso estranho. O Cássio, por quê? Ele tá certo. Ele pediu desculpa por quê? Porque vai causar um mal-estar. Ele tá certo. Porque ele jogou eles no Leão. O que o Cássio falou é exatamente o que eu, torcedor, penso. É exatamente o que os jogadores que estão no elenco pensam. É o que o Mano pensa. E se não for o que você, Rubão, o que você, Augusto, pensa, vocês estão malucos. Vocês estão malucos. Mas é que a gente tá no mercado. Bom, o próprio Rubão acabou de... Perguntaram pra ele, vai trazer um atacante? Ele falou, o atacante já tá aí, falando do Arthur Souza, porque ele tinha feito o hat-trick. Outro moleque. Vi o jogo ontem, achei... Pois é. Calma, muita calma. Porra, então, sabe... cara, uma coisa é certa. Ninguém quer mais um elenco formado por jogadores muito velhos. A gente sofreu com isso. E esse não é o problema. A gente vê o Fluminense indo bem com a galera mais velha. O problema é que cada clube tem sua pegada, cara. Não, lá funciona. Não vai funcionar aqui. Outro estilo de jogo. Claro. E assim, o que o Cássio fez não tinha que ter pedido desculpa de nada. Uma, que o Cássio é maior do que os dois. Claro. Augusto, Rubão, com todo respeito aos dois. E ele tá cobrando porque ele está em campo. Aí sabe o que aconteceu, Dava? Ontem. O Cássio tomou um gol. Um gol que a bola desvia. Mas foi um golaço. Foi uma porradão. E a bola desvia ainda. E a bola desvia. Porque ele tava na bola. A bola desvia e vem um pouco mais pra dentro do braço dele. Só que ele salvou a gente de um outro gol. Aí sabe o que vai acontecer? Vão começar a cobrar o cara absurdamente. Absurdamente. E é o único que tem pra cobrar, Aí eu te falo. Eu vi vagabundo passar pano pra Gil Azeitona. Eu vi vagabundo... Não, torcedor mesmo. Falando, você eu sei que tá zoando, mas falando sério. Sim, não, eu boto fé que você tá falando. E tipo assim, Fagner. sabe, uma punhetagem Juliano. de grande parte dessa mesma galera que cobra o Cássio, assim,
uma punhetagem total pra esses caras. Só que pra bola passar e chegar até o Cássio, tem uma defesa antes, gente. Pelo amor de Deus. Tem um time, né? Exato. Então, cara, tem que ter reforço. O que ele falou, se ele pedir desculpa, Cássio, se você pediu desculpa pelo que você falou, é uma baita regada, velho. Porque você... muito difícil ter pedido desculpa. Você tem tamanho, Cássio, pra falar o que você entender. Claro, desde que você não vá passar por cima de ninguém. É a sua opinião como um atleta de futebol. Você acha que o time precisa de reforço e tá certo. Olha esse time, cara. E eu falei aqui, ainda os caras vêm me xingar. Eu falei, ó, com esse time aqui, se você não contratar um ataque, se você não... beleza, você reforçou a sua defesa, que ainda precisa. Reforçou até você não esperava que o outro saía, né? Exato. Aí você trouxe pro meio de campo. Eu gosto do Ranieri, tem o Garro, que ainda tem que estrear. Só que assim, o ataque é o mesmo. É Yuri Alberto, Romero e Wesley. Mas esse meio campo ainda precisa de uma pecinha, claro, né? não, algumas, tá? Algumas. Então assim, cara, como é que você faz? Aí você vai perigar não passar nem no Paulista. Quem cria nesse time? Não tem ninguém pra criar jogada, cara. Então, vou esperar o Garro e era tem que pra esperar ser o Rojas, né? Era pra ser. Agora o cara, barata Porque morta, querendo não ou faz não, nada. tá esperando de Mosquito e Wesley, né? Essa que é a situação. E eu queria te perguntar, Cruz, porque assim, eu acho que nem foi uma regada do Cássio, sabe? Eu acho que ele foi cobrar, tipo, porra, não fala isso em público, né? Não cobra a gente assim. Não, então, mas... E ele falou desculpa, tipo assim, mas depois... se ele falou... Eu não acho que ele falou desculpa. Então, vai, mas foi mal. Desculpa, ele falou mal. Tava nervoso. Beleza, você tá certo, mas assim, contrata, tá uma merda. Ele deve ter cobrado. Sim. Porque esses caras cobram. Mas eu acho que ele fez o certo em falar. Não, então Acho que ele sim, fez sim. falado já. Não, tem que botar a bunda desses caras na janela. E eu acho que ele também acha que ele fez o certo, mas ele falou desculpa politicamente, né? Assim, só sim. pra dar aquela Ou então às vezes burocrata. eu sei que o Dava falou, nem Falou, pediu desculpa, mas aí os caras falaram que você pediu pra Total, ficar- total. Sim. E mais uma outra coisa que eu ia te perguntar, ô Cross, sobre. Não vou falar de nomes, porque eu acho que nomes é muito difícil, mas posições. Quem que você acha que nesse time. Assim, quem que você. Pô, você fala, pô, eu preciso listar posições que precisa vir de jogadores. Qual que você acha que é esse? Bom, vamos lá. O Garro, ele é um cara jovem e pelo que eu vi, por exemplo, são posições diferentes. O Garro, ele joga um pouco à frente, então ele pode ser aquele cara atrás do atacante. Eu imagino o Garro assim, tá? Eu imagino que ele pega essa bola do meio de campo pra chegar até a área e passar pro Yuri Alberto perder. Mas é isso que eu imagino do Garro. Então, pra mim, o que precisa pra ontem? Primeiro, um goleador. O que é dificílimo no mercado encontrar. Quem que tem de goleador? Não tem. O Vasco agora tá negociando ali, não sei o que vai acontecer com o tal do Veguete, o caramba. Dependendo, né? poderia ter. Só que assim, você não tem um grande nome hoje disponível. E é barato ainda também, difícil. Não tem. Esse cara E é o outra, cara mais um caro. cara mediano, goleador, você vai pagar 5 milhões de euros. O Borré. No mínimo. É o Borré. aí, ó. Exatamente. Então assim, Jovem, difícil. não tem. Aí pontas. O Corinthians tentou o que vai pro Botafogo agora. Luiz Henrique também. Quando viu que tava um leilão, saiu fora. Não tem grana pra contratar. Então, te respondendo a pergunta, Pedro Raul fora mesmo? eu não sei ainda. Centroavante? Não, ainda não. da Globo Acho tá que ainda- dando que tá negociando. Acho que ainda estão negociando. O que pra mim também é uma loucura. E eu falei. Só que pior do que está o Yuri Alberto, acho difícil que ele seja. Ele precisa de uma concorrência, né? Exato. Então, assim, verdade é enfim. essa. Mas aí, beleza. Então, goleador, você precisa de pelo menos um ponta. Um ponta direita. Um ponta direita mesmo. Ponta direita, não lateral improvisado de ponta. Um ponta mesmo. Aquele cara que é canhoto. Rabiscar. Exato, que vai rabiscar pra dentro. Você precisa de um goleador, um ponta e mais um meia criativo. Porque o Rojas não vai responder, não adianta. O cara, velho, não acontece nada. E você vê que agora, depois que o Pix caiu, ele tá até tentando. Coisa que não tava. Mas não, cara, tem jogador, eu não sei se vocês vão entender isso. Tem jogador que o cara entra e ele tá, só que Travado, não sai, Aham, sabe? Tá preso, é um bagulho assim que ele não busca o jogo. E aí, Sabe o cara, que é isso aí? Isso aí que você tá falando exatamente o Everton Cebolinha no Flamengo antes do Tite chegar. Era assim. Tu Não viu o cara saía, e né? não saia nada. Sabe qual exato, era assim. exato. Isso é louco, porque E o Rojas fez uma partida boa, né? A primeira. só. a primeira. É. E não foi nem uma partida, foi 2 lances. Tem um Aí lance a que dá de galera nem- letra. Ué, aí mas dá- não tinha nenhum, né? Tá bom, já 2 relances, daqui a pouco é um jogo. Vai, puta merda. E é caro, hein? E é caro. Então, assim, aí você vai ver os lances. Eu até peço pra você hoje, aí, torcedor de qualquer clube, que se você não for clubistinha safado, se você for pegar os lances do Rojas no Racing, você vai falar, caralho. Não. Agora, o Rojas do Corinthians desculpa, tá beirando ridículo, porque a gente não vê sair nada. Nada, é um passe ou E foi outro uma ali. puta mas expectativa, né? Você criou uma expectativa. E aí era pra resolver um dos problemas dos meias criativos do Corinthians. Não resolve. E tem outra coisa também. Não adianta colocar o Rojas de ponta. Na ponta, gente. O Rojas é pra jogar no meio do campo. Ou muda o esquema, joga com 4-4-2, que ele é mais armador do que Exato, ponta, né? E aí exato. joga com o Romero e o Alberto, talvez funcione mais, Exato. inclusive. E assim, então vamos lá, Matheus, te respondendo. Um Então, ponta, vamos um lá. goleador, um meia criativo e um lateral direito, que seria o Matheus Mateuzinho. França.
que não sei agora como é que vai ficar, né? O Corinthians fez outra proposta de 3 ou 4 milhões de euros, né? Vai lá para 15, 16, 17 milhões. Tem que ver se o Flamengo vai aceitar. Eu acho que é um valor bem... Não sei, bom, aí é de cada um. Mas o Fagner precisa de um substituto. Se o Fagner quebrar... E zagueiro tá de boa, Félix Torres. Cara, acho que sim. Porque, tem ó, hoje? tem o Caetano? Félix Torres, o Caetano e o Gustavo Henrique. Que chegaram. tem o Gustavo E aí Henrique. você pode subir uns moleques da base. Eu acho que com esses 3 zagueiros, pro Paulista, dá pra esperar pra ir depois atrás. Depois você pode trazer um cara emprestado, Exato, né? exato. É. Agora, o grande problema é o ataque, cara. Aquele ataque ali não vai virar. O Yuri, cara, cara, tem que ser estudado aquilo. O moleque, ele virou isso aí.